Até eu vou, às vezes, sacramentar, ungir muita gente em coma, né? E o pessoal fala, fala alguma coisa e tal. Então, eu sempre fico nessa dúvida, se a gente fala, se não fala e tal. Isso. O ideal é falar. A gente tem o quê? Tem os scores de coma. O coma vai desde o coma induzido, que é o que a gente mais vê no hospital. Coma induzido é aquele que você... Agente médico está dando remédio. Sedou a pessoa, sedou ela. Ceda. A gente não quer que ela se agite. Às vezes a pessoa está com o pulmão ruim, então você quer relaxar, assim, ela respirar melhor. Ou está com problema no cérebro, você não quer irritar. Esse é o coma induzido. A agente médico consegue dizer muito bem. E a gente bota o eletro e consegue dizer exatamente que grau, profundidade tem. Tá ouvindo ou não tá ouvindo. Qual o grande problema que é esse, como o senhor citou? Quando a pessoa tem uma doença estrutural, ela está no processo de despertar, mas não está 100% consciente. Agente médico usa escala de coma, tem vários tipos. A mais comum é de Glasgow. Então a gente bota 15 normal, 3 a pessoa sem reação nenhuma. 15 normal. 15 é o que nós estamos agora. Isso é. E às vezes é difícil. 3 0 parado, não tem nenhum tipo de reação. O grande problema é que nessa linha tênue, às vezes é difícil para a gente médico dar certeza absoluta se ele está entendendo. E às vezes para a família, até porque ela está com um aspecto emocional muito forte, né? Ela confunde às vezes reações, reflexos. Então às vezes eu tenho um paciente que está em situação muito grave, aí cai uma lágrima. Mas às vezes reação mas é do próprio olho, do próprio olho. Lubrificação. Ou eu segurei e apertou minha mão. Tem uma reação do reflexo palmar também que a gente fala. Mas às vezes, pra gente, eu falo, várias vezes o paciente fala, eu não sei qual grau de consciência ele tem. Então fale, converse. Isso não dá pra medir pelo eletro? Não dá. Se não tem droga envolvida, às vezes a gente não consegue evoluir tão bem. Por isso que a medicina está indo muito por esse caminho, porque você consegue hoje, em laboratório, em estudo, você fazer ressonâncias funcionais e ver se esse paciente tem algum grau de consciência. Pra você ter ideia, tem uma doença muito grave, gerou até muitos filmes, né? Que a gente chama síndrome do carceramento. Síndrome do carceramento. A pessoa tem uma isquemia. Isso. Ela é um pouquinho diferente que a neuromuscular. Mas ela também chega a fazer a pessoa... Pode chegar, isso. Só que a síndrome do carceramento, a pessoa tem um AVC, que é onde o tronco comunica com o resto do corpo. E aí a pessoa... Então ela está parada, entendendo tudo, ouvindo tudo, mas não consegue responder. Não consegue responder, não consegue falar, não consegue nada. Nada. Meu Jesus, isso é muito triste. No caso da ela, que o senhor deu exemplo e é bem interessante, o que acontece? Ela é esclerose lateral amiotrófica, né? Ficou clássico por causa de Steve Hawkins e outros. Aquela coisa. Que é o quê? O músculo da pessoa vai tendo prejuízo. Músculo. Então, é músculo do olhar, deglutição, tudo isso. Mas o cérebro está perfeito. Como ele ficou e fez maiores descobertas da astronomia. No período que ele estava assim. Nesse período que ele estava assim. Então, o grande fator dessa doença é esse. É um sofrimento emocional muito grande. Muito grande. Para o paciente e para o familiar. O coma, geralmente, muitas pessoas, gente que está assistindo a gente, já passou com o familiar, com a questão do coma e tal. Então, eu sempre tenho cuidado. Como a gente não sabe o grau de consciência da pessoa, a gente tem que ter muito cuidado do que fala, do que comenta, do que é ao lado de uma pessoa como essa. Outro caso que gerou muita polêmica, porque recentemente teve aqui em São Paulo, ficou na moda, dos homens pegarem mulheres, e às vezes acontecia com a mulher também, botar alguma droga na bebida. Aquela Boa Noite Cinderela? Boa Noite Cinderela, a mulher tomava, e as pessoas às vezes ficavam em crise porque via a filmagem e falavam assim, mas ela tá andando. Mas assim, existem drogas que mudam a consciência da pessoa. Então ela não está compreendendo 100%. Ela tá fisicamente... Às vezes até tá andando, mas aquilo tá confuso. E às vezes é difícil porque a mulher, pela própria situação, ela não consegue entender o que aconteceu direito com ela por causa de alguns flashes. E às vezes só vai denunciar muitos dias depois e a substância já saiu do sangue. Já saiu do sangue e não tem... às vezes só com câmera de segurança que vê que o homem colocou alguma coisa. Mas às vezes eles trazem bebida. Traz a bebida. E aí a pessoa fica na dúvida. Mas assim, é possível sim usar uma substância que a pessoa altera a consciência dela e muitas vezes aquilo faz a pessoa fazer o que ela não está consciente para fazer. Gente, tá passando na Netflix, o Dahmer, o canibal americano, que é horrível. Ele também drogava as pessoas. Ele usava geralmente a droga que é o Aldol, né? Que é o Aldol, que é uma... É porque, na verdade, geralmente isso é feito em um ambiente que as pessoas já estão usando droga, o álcool, legal. É verdade. E às vezes quem está de fora é difícil ver o que é o álcool normal, o que não é, e às vezes é complicado. Rodolfo, o que você falou? Porque... O Rodolfo também. Por que o idoso, quando começa a perder memória, começa a lembrar mais antigamente, né? Perfeito. A memória recente, ela é menos consolidada, vamos colocar assim.
Então, por exemplo, ele falou isso da memória antiga, a musical é uma das últimas a serem perdidas. Que coisa. Então, muitos acreditam que é uma memória que ela está espalhada no cérebro. Então, mesmo com a região temporal comprometida, hipocampo, tudo isso, tem vários vídeos no YouTube que você bota cantora ou pianista, a pessoa nem consegue falar direito. Você bota ela em frente ao piano, você assusta. Ela consegue tocar perfeitamente. Dançarinos também, né? Ah, eu teve um vídeo uma vez de uma dançarina que, bem velhinha com Alzheimer, ela escutando a música e dançando, é verdade. Então, da mesma forma que ele falou, a memória de curto prazo, ela é perdida o mais rápido possível na doença de Alzheimer, e a tardia, por isso que a família fala assim, doutor, ele está aqui, daqui a pouco repete o que ele falou. É porque ele volta naquilo. Isso. Agora, lembrar dos filhos, essas coisas, até histórias antigas, às vezes conta história antiga muito perfeitamente. Muito perfeita, com detalhes, né? Com detalhes, tudo isso. Que está mais consolidado, e a região onde essa memória fica armazenada. Olha aí, viu? Gente, eu queria ficar o dia inteiro com o Dr. Júlio, porque é uma sabedoria tão grande. E olha, vou te dizer, uma sabedoria com inteligência misturada, muito bom. Olha aqui, eu quero agradecer ao Dr. Júlio, que sempre, de uma maneira tão generosa, se coloca à disposição de vir aqui conversar. Como isso é importante, como é importante. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E eu queria ler daqui, você pode seguir o Dr. Júlio no Instagram, @neurocirurgiabr, tudo junto, @neurocirurgiabr, viu? Ou então no canal do YouTube do Dr. Neurocirurgia BR, ali. Isso é muito bom. Ele disse aqui, a informação das coisas mais preciosas que nós temos e nós precisamos. Informação correta, né, gente? Informação boa mesmo. Então, Dr. Júlio, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente vai encerrar o programa hoje com um clipe Memórias, da banda Malta. Obrigado a vocês todos que ficaram com a gente. Deus abençoe.